Olá. Bem, o ano é 2021 e vamos ao vídeo Queimação of My Life. Esse cabelo bem Ruth Raquel, né? Pelo amor de Deus. Enfim, eu vou falar um pouco dos erros que eu cometi ao longo da extração salina e quais não precisa, assim, se desesperar muito e quais merecem maior atenção. Bem, começar aqui na questão do overnight de 16 horas. Eu nunca cumpri esse horário. Geralmente fica 24, 20 e às vezes mais, às vezes um pouco menos. Vai, meu overnight é de um dia para o outro. Então, é o horário que eu consigo terminar em relação ao que eu consigo continuar no dia seguinte. Então, essa é a minha padronização, sem muito padrão, e a princípio as coisas dão certo. Claro, eu tô trabalhando com tecidos muito bem fixados e com bastante DNA. Então, eu trabalho com músculo ou nadadeira e geralmente não tem muito problema na questão de material, né? Então, assim, talvez isso possa exercer alguma influência quando o material tem pouco DNA. Então, material em via seca, ou pelo, material de fezes, né? Então, tudo isso pode ter alguma influência, mas a princípio, para músculo, pelo menos, não tem. E aí, eu vou falar das coisas que me aconteceram por um problema de concentração na hora do procedimento. Foi total distração, porque o que acontece? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Definitivamente eu não sou multitarefa. E aí, se eu tô fazendo extração e eu tô numa parte crucial e alguém me liga, e geralmente eu não atendo, mas em alguns momentos eu tô esperando uma chamada de emergência e eu preciso atender. E aí acabou, meu filho, vai sair alguma coisa errada. Se eu estiver picotando, não, geralmente não, mas se eu tô ou preparando solução ou dispensando solução nos tubinhos, isso vai gerar alguma confusão e foi o que aconteceu, não é mesmo? Então, assim, o que minimiza a questão de erro é a questão, ok, da concentração, evitar as distrações e a organização do material. Se você coloca os tecidos e todos os jogos de tubinhos na mesma sequência, sempre, rigorosamente, você não vai se perder. Dificilmente você vai se embolar aí. Mas quando você está trabalhando com uma extração grande, então as minhas são sempre de 30 tubos, é muito fácil se perder, porque eu estou trabalhando com 3 jogos de tubos, então são 90, né? Tubos que eu tenho que estar organizando e geralmente eu faço isso meio fordiana, né? Eu já numero os 90 praticamente de cara, né? Então eu faço o primeiro jogo, eu deixo vazio, o segundo jogo eu numero e já deixo com um NaCl dentro, 180 microlitros, e o terceiro jogo eu já deixo bem etiquetadinho com os 800 microlitros de isopropanol e já deixo gelando. Então, são muitos tubos e são muitas soluções que tem que estar mexendo. Acaba que na quantidade, se distrair, acabou. Quer dizer, eu, né? Cada um é, não deve acontecer isso com ninguém, eu acho que deve acontecer só comigo. E eu me distraio muito fácil e perco a concentração muito fácil. Então, as 2 vezes que aconteceu esses erros que eu vou relatar, eu recebi uma ligação que era de urgência, eu precisava atender e a cagada foi feita, né? Então, a primeira foi a questão da concentração do etanol 80. A primeira ligação que eu recebi, eu estava diluindo o etanol de 95% para 80%. E aí eu medi, né? Eu fiz a metade, né, da porção, porque eu gosto de trabalhar com ele mais fresco. Aí eu fiz 21 ml de etanol 95, e aí quando eu fui colocar 4 de água, eu recebi a ligação e não coloquei a água. Aí eu esqueci, e aí já estava saindo da centrífuga e eu fui e coloquei o etanol mais concentrado.
na extração. Então, nas duas lavagens de etanol, ao invés de fazer com 80, foi feito com 95. E aí, assim, é uma cagadinha, mas no final das contas não teve nenhuma influência sobre a princípio, né? Eu ainda não sequenciei, mas pelo menos a quantificação estava excelente dessas amostras, assim, excepcionalmente boas, e a PCR foi um sucesso. Então, em princípio, né, pelo menos até então, não teve grandes problemas esse erro. Deixa eu ver que eu fiz uma lista, né? Um outro que eu não tinha me atentado, mas graças a Deus que existe a Ju nas nossas vidas, né? Ela viu que o isopropanol que a gente tinha no laboratório que eu trabalho estava vencido há só 10 anos. E aí eu fiz um teste com esse isopropanol, então eu peguei a mesma amostra e, e comparei com o isopropanol mais novo e esse isopropanol vencido. E teve uma redução drástica na quantidade de nanogramas por microlitro de DNA. Então, isso é uma coisa que é importante se atentar. A validade do isopropanol, ai, meu Deus do céu, parece influenciar, então, na qualidade da extração. Então, eu não teria me atentado e teria provavelmente trabalhado com esse isopropanol vencido. Uma outra distração, e essa foi, assim, uma cagada maior do que a do etanol, foi que nessa segunda ligação que eu recebi, eu já tinha terminado de picotar e estava colocando os reagentes para digestão. Então, estava colocando o buffer, o SDS e a proteína K. E o que acontece? Quando eu trabalho um conjunto de 30, para não me embolar, eu faço fileiras menores, né? Então, eu faço fileiras de 6 em 6 tubos. Então, 6 de 5. 5 fileiras de 6 tubos. E eu vou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu recebi uma ligação na metade desse processo. E aí, faltava colocar uma proteína K num último tubinho da fileira. E aí, o que eu fiz? Quando eu desliguei, eu voltei e eu coloquei de novo as soluções numa fileira que eu já tinha colocado. E aí, 5 das 6 amostras ficaram com dobro de proteína K e as 6 ficaram com o dobro de buffer e SDS. Ai, meu Deus do céu. E aí, assim, ficaram meio cheinhos, né? E o que acontece é que ele ia esborrar em algum momento do procedimento do dia seguinte, porque eu teria que transferir todo esse material para um tubo de NaCl a 180 e tudo isso depois, então são 500 microlitros, né? Essa solução que tem o tampão, mais o SDS, mais a proteína K, é de overnight. E aí, mais os 180 microlitros de NaCl, ficaria 680 microlitros que eu teria que transferir depois para o tubo de isopropanol que estaria a 800. Então, calcula aí, 680 mais 800 dá o limite do tubo. O Eppendorf é de 1,5 ml, né? 1.500 microlitros, assim, é na rapa do tacho. E aí foi um pouco desesperador quando eu vi assim. Mas o que acontece? E aí eu tinha colocado só o buffer, né? Eu falei, puta que pariu. Eu coloquei a mais. E aí nesse meio desesperinho, eu me perdi no que eu já tinha colocado ou não. Eu não tinha certeza se eu tinha colocado a proteína K, mas eu tinha certeza que eu tinha colocado 2 vezes o buffer, porque ele tem um volume grande, então dá pra você ver. Agora os outros não dá muito volume, e aí eu fiquei na dúvida. Mas aí coloquei só o buffer e coloquei para digerir. Depois de 1 hora de digestão, eu não fiz overnight, eu fiz 2 horas de digestão, né? Então tem um pouquinho mais de proteína K que o overnight. E aí, depois de 1 hora de digestão, não estava digerindo o tecido desses tubos. Eu falei, caraca, eu vou dobrar o SDS e colocar o dobro de proteína K, porque a princípio eu achei que eu não tinha colocado nada. Então, além da proteína K que eu deveria ter colocado, eu vou colocar o dobro para nivelar as concentrações e as quantidades a partir do buffer que eu tinha colocado dobrado.
Foi o que eu fiz. Depois de 1 hora digerindo, eu dobrei tudo, coloquei, dei um spin, né? Dei uma misturada e rezei. Falei, Nossa Senhora da Extração vai prover. E aí, depois de 1 hora, tinha digerido. E aí eu falei, não é só isso, né? Vamos ver como que vai ficar essa extração. E aí, no final das contas, deu tudo certo, inclusive. E aí, a quantidade de DNA na quantificação foi, assim, maravilhosa. Tudo bem, os tecidos desse conjunto de extração estavam todos bons, mas esses 6 não destoaram dos demais, assim. Muito pelo contrário, tiveram, assim, no mesmo nível para mais, em quantidade de nanograma por microlitro. E a PCR, assim, linda de morrer. Ainda não sequenciei, né? Vamos ver como que vai ficar a sequência, mas assim, nada atípico até então. Se alguém visse a quantidade de nanogramas e a PCR, não diria que eu tinha feito essa cagada, mas a cagada foi feita. E foi essa a cagada, foi muito cagada. Então, assim, não façam isso em casa, isso acontece com gente meio tapada, tipo eu mesmo, né? Que fiz essa cagadinha. Então, como eu já terminei de extrair, eu tô gravando esse vídeo para não ser banida da própria PCR, porque não estou aceitando pessoas com pouca experiência. E não é uma questão de pouca experiência, é uma questão de desatenção, porque o protocolo de extração tá todo na minha cabeça, assim, eu não preciso nem consultar o papel. Eu consigo facilmente, inclusive as quantidades e as etapas estão muito claras na minha cabeça. O problema foi que eu me confundi na hora de executar. Isso é um problema bem amador mesmo, né? Uma outra... E aí, assim, essa foi a última merda que eu lembro de ter feito, e aí depois as outras foi mais questão de percepções, assim, em relação ao protocolo que eu fiz e não fiz, mas por uma questão pessoal, de decisão pessoal. A última foi que eu tinha terminado a extração e terminado de colocar as soluções, né? A proteinase K fica congelada. E aí depois que você termina de usar, você tem que voltar ela pro congelador. O que eu fiz? Esqueci ela fora do congelador. E aí ela ficou de um dia pro outro. Esse dia eu tinha feito overnight, e aí quando eu voltei, ela tava fora no congelador. Eu falei, caraca, a sorte é que o laboratório ele é um pouco fresco, então ela não fica ativada, porque ela é ativada a temperaturas mais elevadas, tanto que a gente coloca ela para fazer a digestão a 55 graus, porque é onde ela age. O meu medo é que ela tivesse sido, de certa forma, sei lá, ativada e tivesse cagado a proteína, o tubinho da proteína K toda. Mas eu falei, vou fingir demência e vou continuar usando essa proteinase K. Voltei ela para geladeira e fiz outras extrações com ela. A princípio não deu problema nas extrações. Não vi diferença das extrações que eu fiz com ela e com proteinase K, tanto nova quanto anterior a esse episódio. E aí então, a princípio, foi uma cagada, mas resolvível. Uma outra coisa que aconteceu. Pera, deixa eu subir assim. Uma outra coisa que aconteceu, mas que é uma questão de qualidade do material mesmo, é que a gente tem um Eppendorf no laboratório que ele é de qualidade inferior. Então, ele só suporta 12 mil rotações por minuto, né? Que é 12 mil RPM. A gente, para extração, faz o procedimento a 13 mil RPM. E aí, ele pode danificar. E o que acontece? Ao longo da extração, ele não danificou. O problema é na etapa do isopropanol, porque o que acontece? O isopropanol é gelado. E aí você, de certa forma, você tensiona o Eppendorf, né? Você pode... você tensiona no sentido de que ele vai ficar mais tensionado, mais, né? Deu para entender, eu só não consegui explicar, mas deu para entender. E aí, quando você... Ai, saúde. Quando você centrifuga esses tubos com isopropanol gelado, esse Eppendorf que não suporta um RPM mais alto, nas outras etapas não acontece nada, mas na do isopropanol ele racha.
E aí, toda vez que eu ia fazer essa etapa, tinha pelo menos um tubinho rachado que tinha vazado, tudo. Só que o que que acontece? A etapa do isopropanol é o tubo final já. E eu precisava daquele DNA que estava aderido à parede do tubo. Então eu não tinha como pegar o líquido que estava ali dentro, colocar num tubo novo e descartar esse tubo, porque eu precisava do tubo. Eu descarto geralmente esse líquido, né, que fica. Eu preciso do tubo em si. Então o que eu fiz? Descartei o líquido, né, de acordo com a etapa da extração e vedei ele com parafilme. Então, assim, e aí coloco o etanol 80, né? São as etapas seguintes, as lavagens com etanol. E aí eu vedei, aí na hora de secar, eu tiro o parafilme, ele seca, e aí no final eu coloco, quando o tubo tá seco, né? Eu coloco um parafilme novo e sequinho, ressuspendo com água, e aí quando eu ressuspendo o DNA com água, assim, que eu tiro essa água dali, aí eu jogo a água, dou um spin, né? Para o DNA meio que soltar das paredes e ficar diluído na água, e transfiro essa água para um tubo novo. Foi o que eu fiz toda vez que o tubo rachou. Na maior parte das extrações isso deu certo. A única que não deu certo foi quando eu descartei o tubo do isopropanol e peguei o líquido que sobrou na fase do isopropanol e transferi para um tubo novo. Aí não consegui aproveitar a extração. Deu nada de DNA, assim, deu 5 nanogramas de DNA, sendo que a maior parte das amostras tem mais de 50 a 100, inclusive algumas que o tubinho tinha rachado e eu fiz essa de aproveitar o tubo e só descartar o tubo na hora depois que eu ressuspendi com água. Tinha assim, tinha alguns extratos que tinha 1.500 nanogramas, então eu consegui aproveitar bem. Então, se o tubo rachar, não se desespera, descarta, que é a fase, porque ele geralmente vai rachar, vai quebrar nessa fase do isopropanol que você descarta o líquido logo depois, né? Descarta esse líquido normal, veda com parafilme e continua as etapas, assim, mas a cada etapa que você for descartando, você tem que ir trocando parafilme, né? Porque senão você vai ficar contaminando também o seu tubo e vai sujando o tubo, né? A ideia é que você vai limpando o DNA e aí o parafilme sujo não vai permitir isso. Então é bom ir trocando parafilme. A princípio deu certo, mas é importante verificar a qualidade do Eppendorf, principalmente nessa etapa do isopropanol, que é a etapa final, é o tubinho que vai ficar permanente, né? Os outros jogos, eles são de temperatura ambiente e você descarta depois, né? Da etapa. E aí não tem tanto problema. A princípio nenhum rachou. E assim, eu extraí nessa, pelo menos agora, né, no pós-doc, 325 espécimes. E nenhum rachou nas etapas anteriores ao isopropanol. Mas na etapa do isopropanol, então coloca aí, de 325, deve ter rachado deve ter trincado, né? Pelo menos um por extração. Então eu fiz 14 extrações, mas não foram em todas que rachou, mas sei lá, 10 de 325. É pouco, mas é importante, né? Você teve um puta de um trabalho para extrair, para fazer tudo e perder aquela amostra é triste. Ainda mais extração salina, que é um saco demorado pra cacete pra fazer. Nessas extrações, eu fiz tanto extração overnight, né, com 16 horas, com 10 microlitros de proteinase K, quanto a de 2 horas, com 15 microlitros. Não vi diferença na extração, na qualidade de DNA, na quantidade de DNA. Muito pelo contrário, às vezes vai muito mais da qualidade do tecido em si, porque tiveram extrações de 2 horas que ficaram melhores que a de 16 horas, então eu não vi diferença. E assim, eu tava trabalhando com nadadeira, inclusive. E aí, nadadeira de cascudo, que tem espinho, né? E eu colocava, inclusive, o espinho para digerir. Ele digeria relativamente bem em 2 horas. Eu também, no protocolo, fala para dar um spin de 10 em 10 minutos. Eu nunca fiz isso. Assim, vou fingir demência, mas não dava, porque eu tava fazendo outras coisas ao longo dessas 2 horas. Bem, e aí eu não dava as batidinhas ou dava o spin de 10 em 10 minutos. Eu dava um spin quando tava perto de acabar as 2 horas, assim. E acabava que nesse intervalo de 2 horas eu aproveitava para
para numerar os tubos e preparar o material para as outras etapas da extração. Então acabava que eu esquecia ele dentro da estufa a 55 graus. E aí eu voltava a extrair e a princípio assim, pode ser que dê diferença, né? Se tá no protocolo é porque dá diferença, mas por uma questão de estratégia mesmo eu não fiz isso. E não que eu não achasse importante, mas uma que eu esquecia, outra que não dava tempo, outra que, enfim. E aí, a princípio deu tudo certo, não teve nenhum grande problema não, né, nessa extração. Uma coisa que parece que surgiu o efeito, eu não tenho certeza porque eu não sei exatamente em qual extração que o NaCl mudou, mas o que acontece? A gente estava usando um NaCl que parecia que dava uma sujeirinha dentro do Falcon, né? E aí, o Falcon é o tubo que a gente armazena as soluções. E aí, assim, a gente achava, sei lá, que era uma sujeira que poderia ter caído ao longo da pipetação e tudo. Mas aí, quando a Ju foi preparar um NaCl novo, ela viu que essa sujeirinha persistia. Quando ela olhou o estoque do NaCl, parecia que ele estava um pouco sujinho. Ela falou, não vou usar mais esse NaCl, vou abrir um novo e vou preparar essa solução com um novo. Coincidência ou não, eu não sei se era questão do material, aí pode ter sido mesmo coincidência, mas as extrações ficaram muito melhores depois da mudança do NaCl. Então, assim, uma coisa que pode ser importante verificar é a qualidade do NaCl que está sendo usado, se ele está limpinho, se ele foi bem preparado. Então, assim, eu tenho certeza que foi bem preparado, porque foi a Ju que preparou. Mas pode ser que dentro do estoque ele esteja velho ou com alguma sujeira de uso que pode ter caído. Então, às vezes é bom evitar. Então, assim, é porque eu não sei exatamente em qual extração eu usei o NaCl novo, mas eu vi que as últimas extrações que eu tenho certeza que o NaCl era novo, elas ficaram muito melhores. Então, eu acho que vale a pena. E isso, tanto o isopropanol vencido quanto o NaCl velho e sujo, essas coisas é importante olhar, que parece que isso sim gera bastante efeito na extração salina. E assim, uma coisa que eu vi que foi importante para otimizar a extração foi essa questão de que depois eu faço o primeiro jogo de tubos, numero, mas assim, só 1, 2, 3, 4, tá 30 e coloco o tecido picotado dentro. Aí depois que eu coloco para digerir, eu vou numerar os tubos das outras etapas, os 2 outros jogos de tubos, né? Então, otimizou muito meu tempo nesse intervalo da digestão, numerar os tubos e já deixar soluções dentro. Então, no segundo jogo, já deixar o NaCl dentro, não vi diferença de colocar o NaCl antes e depois, né? Porque no protocolo, primeiro você coloca o material digerido no tubo, depois você coloca o NaCl. Eu já deixo o NaCl no tubo e depois eu coloco o material digerido dentro. E o isopropanol, eu já coloco ele no tubinho e deixo no congelador. E aí também otimiza muito tempo, porque principalmente se for fazer muita amostra, o intervalo da centrífuga é de 5 minutos a 7 minutos, dependendo da etapa que você tá. Não dá tempo de numerar e colocar soluções. Então, esse intervalo da digestão, para mim, foi primordial para ser usado nessa questão de preparar os tubos para as outras etapas. E aí, se for usado o tempo de 2 horas de digestão, é ótimo que dá tempo para fazer muita coisa. Por exemplo, nesse intervalo, eu preparo os jogos de tubos para as próximas etapas da extração salina. Aí eu encho as caixinhas de ponteira para autoclavar, já coloco para autoclavar e já autoclavo assim, tudo no mesmo dia. Então, o bom de você extrair tudo no mesmo dia, né, usar aquelas 2 horas, é que o seu trabalho é muito otimizado. Você faz uma extração assim, vou colocar uma extração de 30 amostras em 7 horas, tranquilamente, né? Com esse intervalo de 2 horas, e ainda você consegue etiquetar os tubos e autoclavar o material da semana. Então, assim, o meu tempo de gasto de extração são
eu gasto 1 hora para cada 10 tubos, então se eu for fazer 30, são 3 horas só para picotar, aí 2 horas digerindo, né? E aí nessas 2 horas eu faço essas outras coisas, e mais 2 horas e meia, não, 2 horas para as próximas etapas, que são as de lavagem do material, né? Que é a segunda etapa da extração depois da digestão. E funciona muito bem, tem funcionado muito bem. Então, é assim que eu trabalho e que eu fiz, e apesar das cagadas, assim, eu queria chamar atenção só para as coisas que são importantes de alertar e outras coisas que, se porventura os erros que eu cometi acontecerem também com vocês, que não precisa se desesperar, que é possível recuperar um material e conseguir extrair. Então não descarta nada, vai até o final e vê se dá para aproveitar alguma coisa, né? Então o tecido é um negócio precioso, principalmente quando você trabalha com tecido de doação, né, que é o meu caso, então eu não posso ficar desperdiçando tecido. Inclusive também não posso ser desatenta com o material como eu fui. Mas é isso. Let's que let's.